Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova desse cosmos cinético dançante! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo Curvo, o seu, o meu, o nosso podcast de dança, onde eu, Henri C, e ela, Thalita LC, pensamos, discutimos, conversamos sobre um ou mais assuntos da dança. E é isso aí, tudo bom com você, dona Thalita? Tudo bem comigo, graças a Deus. Eu espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado, né, dessas mídias digitais, seja da telinha, seja do áudio. Sim. Enfim, que você também esteja bem, meu amor. Eu estou bem, espero aí que os nossos ouvintes e assistentes estejam bem. Sim, estamos firmes e fortes, ainda em Yes. quarentena. Yes. É bom falar até, sabe, que tá em quarentena, porque daqui a alguns anos, milhares de anos, ou centenas, não sei, fica como registro histórico. Olha, isso foi gravado durante aquele período, sabe? Uma espécie de registro histórico. Alguém vai desenterrar, né, uma caixa aí, um Nossa, o que pendrive, foi um produzido HD, durante esse período, sabe assim? registros arqueológicos, né? Enfim, não sei se né, essa Terra, esse planeta vai existir esse tempo todo, né, até virar, como você falou, escombros, né, arqueológicos e tal. Não sei se, né, vai durar até lá, ou se Deus vai voltar e pôr um fim a essa bagunça, mas vai saber, né? Vai saber, porque tem a questão também dos servidores aí, né, da Google, Sim, se der um desses grandes bug, aí né? que tem, enfim, Um acervo. esses HDs digitais aí, né, a nuvem, onde a coisa toda... A nuvem que porque não eu é tô- uma coisa abstrata, Não, gente, porque é uma coisa física. Porque o que eu tô falando é o seguinte, a gente tá falando aqui de alguém descobrir um HD e tal, mas assim, né, tudo que a gente sobe no YouTube, sobe no podcast, Sim. na plataforma, tá registrado em algum lugar, entendeu? E essas empresas, né, com muito mais dinheiro do que a gente, provavelmente vai rolar uma manutenção aí disso tudo, muito melhor Sim. do que o que a gente faz, né? É isso que eu tô falando. Antes de a gente entrar no assunto de hoje, né, não sei se ouvinte ou assistente sabe, ou, né, mas são várias estruturas mesmo, como se fosse de Sim, HDs sim. gigantes, que fica guardado toda essa coisa que a gente coloca na internet, gente. Não fica no ar, não é abstrato. Claro. Tem um lugar físico pro registro. Sim, sim. Esses lugares, eles estão, tipo, é subterrâneo, você sabe, assim? Se são, tipo, coisas subterrâneas, debaixo do mar, se os Paranauê assim ou não, ainda é uma Não, empresa são- com os negócios. Ai, que deu, tipo, é que é tanta coisa que a gente sobe que eu pensei, meu, ocupa um espaço tremendo, deve Não, você tem precisar que- de uma coisa Depende, enorme. depende de uma série de questões, entendeu? Depende de como a empresa quer operar, até onde ela quer fazer, porque assim, depende assim, eu quero ter a minha sede em tal país. Na verdade não é a sede em si é a parte operacional, mas é como se fosse um depósito. Imagina que você tem um depósito, sei lá, você tem uma empresa, você tem um depósito, que é onde você guarda toda a sua mercadoria, certo? Só que você tem a sua empresa onde você administra todas as questões. E aí quando alguém pede, faz algum pedido, você faz algum tipo de venda, você vai no depósito e você distribui, né, aquele Sim. produto, aquela informação, digamos assim. A mesma coisa acontece com eles, nesse meio digital. Ele tem um lugar onde é estocado, né, esses HDs, esses supercomputadores, onde processam todos esses dados, né, e captam da internet e distribuem de volta para a internet para outros lugares de acesso. E aí depende de uma série de questões do tipo, em tal país a internet é melhor, então eu quero estabelecer ali, entendeu? Porque eu quero garantir uma velocidade alta e tudo, etc. Ou, não, tal país, porque eu preciso de um espaço muito grande para comportar todos os meus computadores, porque eu armazeno muita informação, eu preciso de mais computadores, de mais HDs, eu preciso de um lugar mais assim, assado. Eu quero fazer um país mais frio, porque afinal de contas todos os computadores, né, quando estão ligados, eles geram calor, então se eu tiver estabelecido num país, numa região fria, eu gasto menos dinheiro e menos energia elétrica com o resfriamento desses equipamentos. Enfim,
Aí são escolhas e escolhas de cada empresa, entendeu? Entendi. E da capacidade de cada uma. Mas até onde eu sei, são lugares físicos e grandes lugares físicos, Sim. né? O da Assim Google deve como, ser gigantesco. assim como no passado, um computador ocupava uma sala inteira, hoje são salas e salas de HDs, digamos assim, né? De onde a coisa está armazenada. É que a gente coloca pela internet, mas aí ele vai para esse servidor, né? Onde está armazenado, e aí quando você acessa de qualquer lugar do mundo, esse servidor ele entrega para você o dado que você armazenou lá, entendeu? Por isso É que, muito louco. por isso que assim, é louvável o que a Google faz em termos de possibilidade de você armazenar gratuitamente, né? Muita Muita coisa. informação que ele dá, e é por isso que ele trabalha com o lugar do advertisement, né? Da propaganda e tudo, para conseguir sustentar o negócio dele. Porque são senão tem que ser que nem os outros, qual que é o nome daquele que faz bastante, que todo mundo usa? Até para transferir arquivo, esqueci o nome agora, fugiu o nome. O WeTransfer, não. Isso, o WeTransfer. Hum. O WeTransfer, ele deixa você passar um arquivo e tal, e tem lá um dia para você ir e tal, porque ele precisa pagar do servidor dele, porque senão o arquivo fica ocupando espaço. Entendi. Todos os outros desses de armazenamento, até do próprio Asus, né, que é a marca de computador, dos computadores que a gente tem. A própria Asus tem serviço de nuvem, a própria Apple tem serviço de nuvem dele, só que é tudo pago, porque existe uma manutenção, entendeu? A questão é que lá, normalmente, provavelmente, né, eu imagino, que eles tenham mais de uma cópia do seu arquivo, para dificultar a perda, né? Porque no caso, se você tem o seu HD, é a mesma coisa, você coloca no HD e vai. Só que se molha o HD, se quebra o HD, se dá mau contato, se dá algum problema, você pode perder aquele arquivo. Por isso que, quando a gente contrata serviços de nuvem, supostamente eles têm ali uma maneira de armazenar, uma maneira de otimizar para que você não perca esses dados, né? Mas sempre corre o risco, né? Existe a possibilidade, ainda existe a possibilidade de dar um pane geral e você perdeu o Porque é muito processo. louco, a gente produz bastante coisa, né? Eu sei de muita gente que basicamente usa os serviços de nuvem para guardar e estocar suas coisas. Sim. Eu fico muito pé atrás. Não, beleza, é legal subir na nuvem. Gente, se der pau na nuvem, acabou, entendeu? Você não tem. Mas também quantos HDs a gente vai comprar para nós mesmos estocarmos as nossas produções digitais? Pra ficar rico que nem a Google. Então, é muito louco, gente. Mas é só pra, enfim, uma curiosidade aqui para vocês saberem que é físico o negócio. Mas justamente por isso que eu tô falando. Por isso que os serviços são pagos. Para garantir que, rola uma manutenção. Sim, porque aí vem um lance de consumidor. Eu contratei o seu serviço, como assim você perdeu? Então você vai ter que me pagar alguma indenização, sei lá, né? Alguma coisa assim. Na verdade, o que eu tô falando é mais porque, assim, como ele tá cobrando, em vez de você ficar estocando e tendo 30 mil HDs, eles fazem isso pra você. Eles fazem mais de uma cópia pra você e garante que se der pau em um, vai ter uma outra cópia de segurança. Sim, não, eu super entendi isso. Mas ainda assim a gente corre risco. Claro. É como tudo, como qualquer serviço contratado. Por isso, e aí, mas assim, o fato de eles pagarem, tem uma segurança, de você pagar, na verdade, por esse tipo de serviço, dá uma segurança maior, mas também tem aquela margem. Se você fizer meleca, ou se acontecer alguma meleca, indenização aqui pra mim. Né? Isso existe, né? Enfim. É a mesma coisa que aquilo que eu falei. É a mesma coisa. Se você pode ponderar, se você quer ter essa facilidade, porque a grande facilidade da nuvem é você poder acessar de qualquer lugar sem ter que ficar carregando o HD, entendeu? Sim. Mas, por outro lado, você pode economizar o dinheiro que você usa para colocar na nuvem e comprar um HD e ir fazendo backups e fazer mais de uma cópia, ou gravar em Blu-ray ou em DVD, que seja, né, arquivos mais importantes, etc. Antes de entrar aí, tem mais um assunto que eu preciso falar. Sim. Porque essa semana está acontecendo já a segunda edição da Semana Minha Dança Gera Vida. E eu vou falar, porque toda vez você fala para eu falar, mas você me corta no meio. Ok. Mas eu vou falar, hoje eu vou falar tudo. Tudo eu vou falar. Você vai ter que deixar eu falar, entendeu? Fica quietinho aí que daqui a pouco você vai falar bastante, ok? Então, tá acontecendo, começou, na verdade, ontem, né? Quando você começar, esse áudio estiver disponível, já foi ontem, segunda-feira, mas é hoje, segunda-feira, que estamos gravando. Então, dia 22 de março, começou a Semana Minha Dança Gera Vida, segunda edição. Vai até domingo, dia 28. Então, ao longo dessa semana toda, pode se inscrever, dá tempo ainda de pegar e assistir os conteúdos. Tá muito bacana, tem conteúdos novos, tá? Inéditos, que não aconteceram na primeira edição. Tá? Então, tem conteúdo novo aí que vai ser liberado ao longo da semana, tá muito bacana. A primeira aula que já está disponível é sobre dança sem limites, olha só que legal. A segunda aula que vai sair ainda é
Os 2 pré-requisitos para romper limites. Uau! E a terceira se chama É Possível. Por quê? Ao longo dessa semana, além de falar um pouco sobre esses aspectos, né? Pra gente realmente gerar uma dança sem limites, né? Para romper esses limites, para fazer uma dança que gera vida, eu me propus a um desafio. A provar para quem participasse dessa semana de que é possível aprender breaking em apenas um dia. Uau! Então a última aula vai ter uma grande reviravolta, digamos assim. Incrível! E vai vir aí uma coisa bem bacana. Diferente da primeira edição, essa edição está tendo práticas juntos, com uma parte teórica, porque na primeira edição a gente fez masterclass e aí a prática foi antes. Mas essa vai acontecer ao longo da semana, umas práticas, está bem legal. E mesmo os conteúdos da primeira aula, da primeira edição, né, da Semana Minha Dança Gera Vida, a gente está disponibilizando para quem já assistiu poder reassistir e para quem não assistiu ainda, quem não participou da outra semana, poder também aproveitar esse conteúdo. Então lembrando que esses conteúdos vão ficar disponíveis até dia 28 só, eles são inéditos e exclusivos, você não vai encontrar esses conteúdos em nenhum outro lugar. Okay? A gente não deixa aberto no canal. Não, é só para quem se inscrever e participar dessa semana aí. E aí no final da semana vai rolar mais uma surpresinha também, que eu vou deixar só pra quem participar. Que é diferente da surpresa anterior. Sim, sempre. Sempre novidade. Yes. Isso aí. Então, clica aí na nossa página do taconcept.com, já vai ter um formuláriozinho para se inscrever. Ou entra na página taconcept.com/inscrição, né? É tipo inscrição, só que sem o acento e sem a cedilha. Inscrição, traço, semana, traço, MDGV, de Minha Dança Gera Vida, traço, 2021, traço 03. Nossa, bem comprido, mas vai estar aí na descrição. É só acessar, se inscrever. Só precisa dar o primeiro nome e o e-mail. É muito simples, não é nada demais. Confirma o seu cadastro e aí você vai receber as instruções. Se não confirmar, você não recebe. Então, uma vez que você fez o cadastro, você tem que entrar no seu e-mail para confirmar. Exato. Se não confirmar, você não recebe o conteúdo, porque se você não confirmar, a gente não pode te enviar as coisas. Isso aí. Ok? Então, acho que é isso. Lembrando disso, então. E aí, nossa, semana que vem já é a primeira quinta-feira do mês, né? Yes. E aí a gente já vai ter quintal coreográfico também na semana que vem, olha só que legal. Uau! Já aproveitando pra lembrar aí, porque esse ano a gente tá fazendo uma vez por mês, toda primeira quinta-feira do mês. Pelo menos até agora tá assim. Às 10 da manhã até às 11h30, ou seja, 1h30 de prática aí. Isso. Beleza? Beleza. É isso aí, pode ir, Thalita. Agora vou. Agora vai que vai. Bom, eu vou fazer uma abertura antes de a gente mergulhar profundamente. Certo. Tem que ver se a temperatura da água tá boa. Exato. Então, o que acontece? Eu tinha 2 ideias para esse episódio de Papo Curvo. Certo. A primeira ideia era em razão de nós estarmos no mês das mulheres, mês né, de comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Porque tem o dia 8 de março, mas o mês inteiro é dedicado à memória, às questões do feminino. E eu também pensei, então eu tinha pensado, na verdade, em trazer alguma coisa com essa coisa das mulheres, né? De repente falar de coreógrafas importantes para a história da dança cênica, e aí não ficar só na questão ocidental, mas também né, tentar ser o mais inclusiva possível. Tinha pensado nisso. E eu também tinha pensado que hoje estamos vivendo a semana Minha Dança Gera Vida, e que seria legal falar sobre esse tema, sobre essas questões. Mas a gente já gravou lá atrás um episódio de Papo Curvo, se não me falha a memória, chamado Dança que Gera Vida, alguma coisa assim. A gente chegou a gravar. Já nem lembro. Já nem lembra mais. Mas enfim, mesmo que não seja exatamente esse tema, eu acredito que seja, mas mesmo que não seja esse tema, foi na fala, a gente já chegou a comentar sobre o que seria a dança gera vida, o que a gente quer dizer com essa fala, né, com essa hashtag que a gente fica espalhando para todo lugar também, né? Porque a gente usa a dança gera vida como hashtag. E enfim, tava com isso na cabeça, aí tava lendo esse livro chamado Histórias da Dança, Antologia, realizado pelo MASP. E aí eu cheguei num texto da Germaine Acogny. Já citei essa coreógrafa aqui, ela é extremamente importante
para a dança moderna e contemporânea africana, e logo ela é extremamente importante para a dança mundial e tem uma relação muito forte com o Brasil, já veio várias vezes para esse país. Coreografou o Balé da Cidade, o espetáculo Z, em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Certo. E esse trabalho, durante mais de uma década, foi o carro-chave. Carro-chefe. Carro-chefe, né? Carro-chefe ou mestre-chave, é isso? Chave mestre. Chave mestra. Carro-chefe, vamos ficar com carro-chefe. Nada como misturar sintagmas. Foi o carro-chefe de todas as turnês internacionais do Balé da Cidade. Né? Foi bastante aclamado pela crítica internacional, causou vários babados com a crítica interna nacional. E agora super, assim, coronavírus não, minha gente. Eu engasguei mesmo com minha própria saliva. Tem que respirar e falar de maneiras separadas, tá? Exato. Só pra avisar. Sim, por isso eu tô falando calmamente hoje. Daí o que acontece? Por isso que eu tô falando calmamente e engasgando, ainda assim. E aí o que acontece? Eu tava lendo, e aí, de alguma forma, esse texto, um texto curto, uniu as duas coisas. Uniu tanto a questão das mulheres quanto a questão da minha dança gera vida. Certo. Uniu a questão das mulheres por ser um texto de uma mulher, é um texto da Germânia Cogni. E ela é uma africana, ela é senegalense, né? Então já tem esse lance da inclusividade que eu gostaria de trazer para falar de mulheres. E no texto dela, ela colocou uma coisa que me fez pensar, uau, isso aqui é um questionamento do tipo, minha dança gera vida, sabe? Enfim, esse texto, né, tem como título Fagala, eu não sei se pronuncia exatamente assim, tá? Fagala, mas eu imagino que seja algo próximo. É um termo que significa genocídio de um povo. Ou melhor, morte de um povo, que seria genocídio, tá? O título desse texto, na verdade, é o título de um trabalho que ela realizou, de um trabalho de dança, que ela coreografou ao lado do Kota Yamazaki, é isso mesmo, que é um coreógrafo japonês que trabalha com a linha do Butô. E esse trabalho, né, o mote inspirador foi o genocídio que aconteceu em Ruanda. O genocídio que aconteceu em Ruanda aconteceu no período de abril a julho de 1994. Tá? E aí ela resolveu, né, com base nisso, desenvolver um trabalho junto com o Kota Yamazaki, que trabalha com Butô. E o Butô é uma dança que também nasce a partir de reflexões da Segunda Guerra, né? Então, eles se viram ali semelhantes em algum sentido, né? Vocês trabalham com essa questão do que é esse corpo depois de guerra, depois de morte, e ela queria trabalhar pensando em Ruanda, tá? Aí, o que eu pensei? Pensei em ler, ele é muito curto, e a gente, a partir daquilo que ela coloca, refletir, pensar e conversar um pouco. Porque ela vai colocar alguma coisa que vai chamar a atenção. Bora? Ok. Então, eu vou primeiro ler sobre a Germânia Cogni. Ela nasceu em Benin, em 1944. Ela é coreógrafa e professora. Ela ainda tá viva? Tá viva, tá? 44, ela tá com 77 esse ano. 44, 54, 64, 74, deve ser, né? Minha mãe vai fazer 70 anos e nasceu em 51. 44 para 2056. Mais 20, 76, 21. 77, 77. isso. É coreógrafa e professora. Fundou as escolas da dança Mudra Afrique, que já não existe mais, no Senegal. Essa escola era semelhante a uma escola criada pelo Bejar. 77 e 82. Ela também montou um estúdio de dança, de balé e de teatro em Toulouse, na França. É fundadora da Escola de Areias, isso fica no Senegal, que é maravilhosa, de ver fotos da arquitetura incrível. É internacionalmente reconhecida pelo desenvolvimento da dança africana moderna. Seu trabalho foi agraciado com vários prêmios, e inclusive com mérito nacional, né?
da França. Porque ela teve uma relação com a França bem forte. O Senegal foi, né, colonizado pela França durante muito tempo. E ela também estudou na França e tal. Bom, eu vou ler o texto. Acho que vale a pena. Ela escreveu esse texto em 2008. Ok. A segunda criação da companhia, não sei pronunciar, mas deve ser Jean B, alguma coisa Jean B, porque é afrancesado, é a companhia dela, tá? A segunda criação da companhia, Jean B, foi inspirada em um dos primeiros livros sobre o genocídio em Ruanda, Murambi, o livro dos ossos, do escritor senegalês Boubacar Boris Diop. A coreografia é uma colaboração minha com Kota Yamazaki, coreógrafo japonês. Represento a natureza telúrica da dança africana. Telúrica tem a ver com coisas da terra, tá? Sim. Combinada com minha grande sensibilidade e a experiência de uma longa carreira. Kota é a ponta de lança da jovem geração de coreógrafos japoneses. Seu trabalho se baseia no Butô, uma forma de dança criada a partir de um desejo de revolta, de uma necessidade de abandonar a tradição e de expressar a experiência traumática da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, né? Século passado. Nessa criação para 7 dançarinos senegaleses, trabalhamos juntos no intuito de encontrar, por meio de seus gestos específicos, uma linguagem comum, capaz de gerar imagens poderosas e comoventes. Uma linguagem com a qual sussurrar e gritar a tragédia humana do genocídio. Uma linguagem corporal forte, vozes e sons, simbolizando sofrimento e esperança. Assim, Fagala é o encontro do Butô com as danças africanas, deixando transparecer diversas emoções profundas provocadas pelas catástrofes do genocídio: medo, ódio, dor, tortura, loucura assassina, perdão, amor, esperança. Essa loucura assassina existe desde a aurora dos tempos. É provável que nunca desapareça por completo. Porém, para reduzir essa violência, cada um de nós deve lutar contra o medo, o ódio e a vingança, sentimentos que facilmente podem nos invadir. Em momentos de dúvida, pergunto-me sobre a utilidade das coisas que faço. A criação de um centro de educação para dançarinos africanos não é algo patético se olharmos para todo esse horror? Em momentos de luz, entretanto, sei que minha única forma de lutar contra essa fatalidade é a dança. Um dos motivos de eu ter feito esta peça foi a necessidade de responder a esta pergunta: o que eu teria feito na mesma situação? Eu, como todo mundo, inclusive cidadãos e políticos, gostaria de ter consciência da necessidade urgente de encontrar soluções para a paz, para apagar as chamas do ódio e garantir que esse tipo de acontecimento não se repita nunca mais. Tentei encontrar uma linguagem corporal inspirada por todas as angústias internas invocadas pela loucura coletiva. O sofrimento, o horror e os gritos de dor causados por essa tragédia foram associados e traduzidos pelos corpos dos dançarinos, de modo a fazer um chamado para o mundo, a chocar e a perturbar os corpos e os espíritos, mas revelando ao mesmo tempo uma minúscula luz de esperança, pronta para se tornar um raio de sol. Para mim, assim como para Kota Yamazaki, a dança é um modo de mostrar meus pensamentos e transmitir minhas mensagens, de explorar novas formas de relações e comunidades humanas, e ao mesmo tempo de descobrir algo capaz de alterar o tempo. Ficaria feliz se alguém visse o meu trabalho e sentisse depois que sua vida nunca mais poderá ser a mesma. Estou cada vez mais convencida de que dançar tem um poder de comover, que vai além de nacionalidades e de barreiras individuais. Fagala enfatiza elementos comuns e primordiais intrínsecos que cada ser humano tem em si mesmo, em especial direitos humanos. Esse é o texto. Bem legal. Então veja que ela começa expondo, na verdade, a construção um pouco do trabalho. Uhum. E aí ela fala, né, algumas perguntas. Ela criou a Escola das Areias, né? Escola de Areias, na verdade, que fala. E ela pergunta: nossa, qual que é a necessidade de criar um lugar para as pessoas aprenderem dança, se o que está acontecendo aqui ao meu redor, no país do lado, talvez no próprio Senegal em alguma instância. A gente pode falar de Brasil também, porque o Brasil tem bastante violência e coisas que nos deixam de cabelo em pé e tristes. É como, por exemplo, esse momento de pandemia, falta vacina, não tem leito para os doentes, né? A pergunta dela: qual que é a importância? Será que é válido
Será que é válida essa criação de um centro? Não parece patético isso? Nossa, vamos ensinar dança. Tem gente morrendo aqui do meu lado. Qual a importância disso? Mas depois ela fala que quando ela pensa na questão de lutar contra isso, para ela só vem a dança como uma forma para ela lutar, né? E depois ela se pergunta, né, o que ela teria feito na mesma situação e faz um resumo, né? Que a dança é um modo de mostrar meus pensamentos e transmitir minhas mensagens, de explorar novas formas de relações e comunidades humanas e descobrir algo capaz de alterar o tempo. Aqui praticamente ela coloca o Minha Dança Gera Vida e como a dança dela, para ela e no caso para o Kota Yamazaki, como eles entendem que a dança deles gera vida. E aí no final tem essa questão do comover. No original em inglês, esse texto escrito em inglês, está a palavra to move. O verbo, né, to move, assim no infinitivo, tem a ideia de mover, né, mover-se, de se mexer. E tem a ideia de comover, no sentido dos sentimentos. I was so moved, né? Fiquei tão tocado, né? De tocar. Traduziram por co-mover. Traduziram dessa forma. E aí, co-mover tem a ideia junto, né? Se a gente pensar na palavra junto, comover, essa ideia de tocar os sentimentos. E tem a ideia de se mexer. Mas, ao eles traduzirem para comover, a ideia de se mexer ganha uma camada nova que não tem no to move em inglês. Porque mover é mover sim, mexer-se sim, como to move, mas mexer junto. Então tem uma camada a mais. Eu achei isso brilhante, porque normalmente quando a gente faz traduções, como alguém que já trabalhou com traduções e versões e tal, a gente sempre tem a sensação de que a gente está perdendo sentidos. Mas aqui eles ganharam um sentido a mais. Não só to move, mover, to move, tocar, né? Mas comover, tocar, comover, mexer e mexer junto. Enfim, coloquei esse texto para a gente pensar um pouco nessa questão do Minha Dança Gera Vida a partir da fala da Germane. E agora eu jogo a bola para você. Numa primeira leitura que eu fiz aqui, o que vem na sua mente, meu amor? O que vem na minha mente? Vem tudo. Vem um monte de coisa. Dá vontade de pegar a pessoa, abraçar e chacoalhar ao mesmo tempo, né? Sim. Enfim. Eu acho que vale a pena pontuar, não sei se todo mundo conhece o Butô, mas o Butô é aquela dança que é mais lenta, né? Tem aquela... Sim. Normalmente eles ficam de cabeça raspada, se pintam de branco, né? Quase nus ou totalmente nus. Sim. Tem uma expansão sensorial de quase câmera lenta, assim, né? Sim. Ele te envolve através de detalhes, né, no movimento, assim. E tem um controle, uma potência muito grande, que é inverso daquilo que é explosivo e rápido. Mas ele causa através da lentidão e da sustentação. Essa né? sensação de... E essa energia latente que fica, né? Enfim, só para colocar um pouquinho para quem não conhece, porque eu não conhecia até eu ter entrado na faculdade e ter estudado outras coisas a respeito. Nunca tinha nem ouvido falar. Né? Então acho que de repente vale a pena pontuar para quem não conhece e quem se interessar poder pesquisar, porque tem uma série de coisas interessantes a respeito disso. Sim. É muito louco, porque na primeira aula, né, dessa semana, eu conto um pouquinho da minha trajetória e do porquê que em determinado momento da minha vida eu decido que o que eu quero fazer é ensinar dança. E ele é principalmente por causa do documentário Bouncing Cats, que fala sobre um projeto de breakdance que acontece na Uganda. E num período logo, assim, pro final, até pós-guerra civil ali, que estava tendo, né, aquele... Eu até esqueci o nome, que tinha um grupo paramilitar, que raptava as crianças e treinava e etc. E era um projeto que resgatava pessoas, sejam que foram recrutadas, mas que foram salvas depois, pessoas que foram capturadas, torturadas e mutiladas, e trabalhava com essas pessoas em comunidades assim muito pobres e com muita dificuldade. Até então eu sempre tive uma paixão muito grande pela dança. Eu sempre amei muito a dança, eu tive minhas crises existenciais de querer largar tudo e fazer dança, mas eu não tinha na minha cabeça a intenção tão forte assim em relação à parte pedagógica da dança. Para mim eu queria dançar, assim como ela coloca dessa obra de que eu buscava uma arte que tocasse, eu queria, né, comover as pessoas, eu queria fazer as pessoas saírem diferentes depois de uma experiência artística.
Mas depois que eu vi esse documentário e eu vi como o breaking, que assim, né, como dança, é uma dança jovem, é uma dança extremamente difícil em termos atléticos, digamos assim, né? Ela é bem... Ela tem umas coisas bem loucas, assim, porque ela tá totalmente atrelada a um consumismo, né? Uma cultura que a mídia pegou e fez, né? Do hip hop, uma coisa super, assim, de ostentação, de querer chegar lá e tudo, que é como ficou o funk atual nosso, né? Do Brasil. Sim. Ele tem toda essa roupagem e lá na Uganda foi uma joia preciosa que uns b-boys levaram, criaram um projeto e estava transformando e salvando vida. Pessoas que não tinham mais esperança, não tinham mais brilho no olho, você vê na cara das pessoas, já desesperançosas, através de uma dança altamente difícil. Não é uma dança que você fala, beleza, eu vou fazer aqui porque... Um passinho pra lá, um passinho pra cá, só, né? Pra tipo, só pra eu me mexer porque afinal de contas é arte, é expressão. Não, é tipo uma dança difícil, né? Você fala, caramba. E transformando vidas e salvando essas vidas. E eu fiquei extremamente tocado com aquilo. E eu falei, pô, sabe, eu sei da potência que tem disso como arte, mas por causa também do meu background com trabalhos voluntários, né, com trabalho de intercâmbio do movimento jovem, eu sabia também que existia uma possibilidade de influência e de troca, né, nesse lugar assim de ensino, só que eu não levava em conta a dança para esse lugar. Eu levava muito mais em conta informações e ferramentas que fossem do dia a dia, de liderança, de ação, de coisas assim, sabe? E aí eu tive um vislumbre e eu olhei assim, realmente, como ela colocou, uma situação de guerra civil, uma situação de genocídio, de tortura, de muita dor e sofrimento. Como é que uma dança vai fazer alguma diferença? E digo mais, como é que o breaking, uma dança que nasce de um lugar de violência também, de um lugar quase que de um grito de existência própria, né? Quase que um grito para me reconheça como uma pessoa, como é que isso vai para o coletivo? E traz para esse lugar que é muito mais pesado, né? E aí é muito interessante, porque ele lá... No começo eu achava que isso acontecia só com breaking, mas eu comecei a entender que isso é para toda e qualquer dança. Que as danças, elas não estão atreladas a um palco. Ela não precisa necessariamente de um estúdio lindo e maravilhoso para acontecer. Ela não precisa de música tocada por uma orquestra ou por caixas de som lindas e maravilhosas. Contanto que tenha pessoas dispostas a contribuir, seja batendo palma, batendo pé, cantando, fazendo beatbox, fazendo sons que sejam para marcar um ritmo, para marcar, para fazer um canto, a dança pode acontecer. E ela acontece. Então, e acontece de forma assim, que é indescritível. Você vê a alegria que traz, né? Porque eu acho que justamente pelo desafio e pelas dificuldades, poderia ser um dance ability até. Uma dança livre, uma dança que abarca até pessoas com deficiências físicas, né, e mentais. Mas digamos, voltando por exemplo que é do breaking, para uma pessoa que sofreu, conseguir fazer aqueles movimentos era como um momento que eu tenho muito com a dança, que é eu sou mais do que o que eu acho que eu sou, entendeu? Eu já falei isso num episódio atrás ali do Papo Corvo. Como a dança me salvou foi da seguinte maneira, eu achava que eu era muito menos. Eu achava que eu não valia nada, entendeu? Eu achava que eu não tinha nada para contribuir, que eu não era capaz de fazer nada demais. Agora, quando você aprende uma dança que, tem aí uma exigência física, tem uma dificuldade técnica, poxa, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui para contribuir. Isso traz uma alegria, uma realização, porque também tem o processo de aprendizado, né? Não que a pessoa, muito fácil aprender, não, ela vai se esforçar no processo para aprender o movimento, até conseguir executar. E aí nesse processo ela descobre que, apesar de alguns sensos de limitação, que é o que eu trago bastante na primeira aula, você pode ir além desse limite, digamos assim, que você imaginou, que você impôs para você. E aí o vislumbre, né, disso é incrível, como isso muda, né, porque você muda completamente a perspectiva de uma pessoa. Uma coisa que eu falei bastante com você, a gente conversou bastante quando eu comecei a estudar na Embi Morumbi, né,
no aspecto de que muitas vezes a gente chega numa aula e a gente não está disposto, não está assim, a fim de fazer a aula. A gente está com a cabeça em outro lugar, está pensando em outras coisas. E aí a gente faz uma aula de dança e sai de lá, parece que mudou tudo, né? E aí a gente fala, não, porque mudou a perspectiva, mudou a maneira de lidar com aquilo. Ah, mas o que mudou? Exatamente a perspectiva é a maneira de lidar com aquilo, que é aquilo que a gente pensa bastante, né? Você tem um objeto, você está olhando desse ângulo. Se você caminhar 2 passos para o lado, 2 passos para baixo, 2 passos para cima, você vai enxergar aquele objeto, aquela situação de um outro ângulo, de uma outra maneira. E dança é o quê? É movimento, então você não está mais no mesmo ponto. Ainda que depois que você dê uma volta, você volta para o mesmo ponto inicial, mas você já deu uma volta, você já olhou para outros aspectos, né? E aí nesse caso da vida, da situação em que eles vivem, da situação que eles têm. E a dança acaba trazendo essa alegria cotidiana para eles. O que é muito interessante ali também nesse projeto é que ele é uma colaboração internacional. Depois que eles começaram, eles buscaram pessoas que eram referências, né? O Crazy Legs foi até lá visitar o projeto. E por isso que eles fizeram o documentário também, né? O Red Bull BC One Media lá, eu não sei qual que é o nome lá da empresa que faz, né? Da parte da Red Bull. Que se responsabiliza. Qual departamento? Departamento específico. Eles têm Red Bull Music, Red Bull Dance, Red Bull não sei o que lá, mídia. Enfim, eles foram lá e fizeram um documentário. Levaram, por exemplo, porque o Crazy Legs ele é, né, um dos grandes nomes aí e que estão à frente dos projetos de breaking e tudo mais. E ele também está, né, ele sempre, ou quase sempre participa da banca de jurados do BC One. Enfim, ele é um embaixador, digamos assim, né, do breaking e da Red Bull, né, com a dança com o break. Então tem toda essa colaboração internacional e é muito legal, porque ele vai pra lá, ele fala, pô, eu vim aqui, assim, bem no começo do documentário, é bem legal, eu vim aqui pra compartilhar um pouquinho de dança, pra ensinar alguma coisa, mas na hora que ele chega, ele é recepcionado por danças tradicionais ali. A criançada, o povo de lá que ele recebe ele com uma dança, com música, cantando a dança deles. E ele ficou assim, eu achei que eu vim aqui ensinar dança, mas eles me recepcionaram e já estão me ensinando, entendeu? Porque a dança, assim como outras pessoas já falaram, é linguagem universal, né? Do ser humano. O corpo, ele fala muito. E é muito louco, porque eu acho que quando... às vezes, é claro que as palavras eles vêm para explicar, eles vêm para a gente comunicar e estabelecer um diálogo, digamos assim. E a dança, às vezes a gente pensa assim, mas a dança ela não transmite a clareza da ideia, certo? Uma frase específica, às vezes ele não consegue transmitir um texto assim específico. Mas eu acho que a dança, ele transmite a parte da emoção e do sentimento com muito mais força do que palavras. Sim. Assim como muitas vezes a gente chega e, eu queria explicar um negócio e está relacionado à emoção, a gente não consegue falar. Mas quando a gente está feliz, a gente sai dançando. A gente sai pulando de alegria. O movimento, ele vem. Você não sai... ok, às vezes até sai alguns gritos. Mas a coisa começa ali no âmago, começa um negócio ali no centro do seu ser e você começa a tremer. Né? Quando, seja de alegria, seja de tristeza, seja do que for. Então, nesse aspecto, quando ela fala que desse lugar de troca e parece que a coisa vai, porque é um diálogo que rola, total, entendeu? E é extremamente necessário, porque... Quando a gente entra em contato com outras culturas, com outras pessoas, e a gente abaixa um pouquinho a bola, do tipo, a minha cultura é superior, a gente é mais desenvolvido, porque a gente é assim, porque a gente já ganhou guerras, porque a gente é assado, mas quando tira todas essas coisas, a gente vê que todo ser humano é ser humano. Pô, você tem 2 braços, 2 pernas, entendeu? Eu também. Eu me mexo assim, eu me mexo assado, mas se a gente parar e fazer os exercícios, a gente se mexe igual. Eu consigo me mexer exatamente igual alguém que nasceu do outro lado do mundo. Contanto que eu treine, né? Vivencie aquilo e vai. E aí eu acho que... E é muito interessante isso. Quando essa galera chega, né, se encontra muitas vezes, né? A minha sensação é que muitas vezes que pessoas da dança se encontram para fazer as coisas, a barreira linguística é muito grande. Dificilmente você tem um intérprete do seu lado. Alguém que é da sua área, né, da mesma dança que você pratica, exatamente a técnica que você pratica, com fluência na língua regional de onde você está indo, e vice-versa, porque você precisa comunicar
aquilo que é específico da sua técnica, enquanto Sim. que o outro também, da técnica dele, e aí o intérprete teria que ser especialista nas duas técnicas, além das duas línguas. Exato. Então é muito raro você conseguir uma tradução assim 100%. E aí como é que você faz? Vai no corpo, mostra, encosta, se mexe e tal. E desaparece toda a barreira, porque às vezes tem línguas que são mais durinhas, né, mais enrijecidas, mais formais, né, japonês, alemão, que a fala é mais fechado. Tem, sei lá, chinês, português, italiano, que é mais gritado, mais aberto, tem uma coisa de que a fala pode causar entendeu, um estranhamento. Agora, você está num trabalho de dança que você não consegue se falar direito, você, faz e faz, e faz e faz. Eu faço assim, você faz assado, entendeu? Uhum. Entendeu? Aí vai e se olha, né? Tem uma experiência outra de sensorial, que vai muito mais fundo e fala. E realmente é muito difícil falar assim, qual que é o tipo de trabalho que toca? Qual que é o tipo de trabalho que comove? Não sei, é uma que tem muita acrobacia? É uma que é que nem o Butô, que é extremamente lenta? É uma que é extremamente rápida? Todas elas têm potencial, né? Mas eu acho que quando esses encontros acontecem dessa maneira sincera, com propósito, e que essas pessoas colocam o sentimento delas, sejam os coreógrafos, sejam os intérpretes, não tem, entendeu? Não tem como não mexer. E aí aquilo, de novo, mas não comunicou exatamente o texto sobre a Ruanda ou sobre a Segunda Guerra Mundial, mas você ficou angustiado? Você ficou feliz? Você ficou tocado? Era isso? Você teve medo? Você teve medo? Tudo isso estava na pessoa, porque às vezes a gente pensa também, mas de uma experiência assim traumática, terrível, só pode nascer uma dança que deixa a gente triste e deprimido, né? Não! Pode ser que traga uma dança que te deixe extremamente feliz. Como ela falou, né? A luz no fim do túnel, uma pequena esperança que depois vira um raio de sol. Exato, porque tem a dor, tem o sofrimento, mas tem a esperança, tem a alegria, tem a memória, tem um vislumbre de um futuro mais brilhante. Uhum. Tudo isso acontece porque o ser humano é complexo, né? Ele pode ter esses momentos, mas ainda assim, sempre tem ou mesmo na alegria, às vezes ele tem um pé no chão ali atrás pensando, mas eu preciso resolver uma série de coisas ainda. E etc. E essas coisas todas meio que, né, estão ali. Então, assim, quando ela fala, nossa, parece muito louco, pra mim eu já me resolvi, entendeu? É patético. Não é nada patético, é importantíssimo. Ainda mais quando a gente pensa nesse período de quarentena, que as pessoas ainda estão meio assim, a gente continua divulgando que é importantíssimo seguir com trabalhos de corpo, com estudos de dança, com Sim. estudos e investir em arte, é muito importante. Tá? É muito importante. Ele continua trazendo, não só pelo aspecto do entretenimento, de agora eu vou descansar, vou espairecer, mas pra gente se mover, pra gente trocar, pra gente se comover, entendeu? Pra gente se ligar mesmo e se ligar de uma maneira mais empática, sabe? De olhar pro outro, entender, olhar pra gente, respeitar a natureza, respeitar a vida, respeitar tudo que está em volta, né? É muito interessante o aspecto de você ter falado da questão do feminino e desse aspecto da dança que gera vida, né? Porque a gente fala dessa gerar vida. Gerar vida. Ele tem muito a ver com o feminino, né? Quando a gente fala de geração de vida. Porque Sim. é esse lugar do útero, né? De gestação que aí traz e que a gente já falou, dessa necessidade de nutrir essa dança, né? Para que ela gere vida, Sim. precisa dar vitamina, precisa dar, entendeu? Precisa dar nutriente, precisa dar aquilo. Precisa botar ela pra tomar sol, mas também pra dormir direitinho. Exato, para descansar, para fazer todas as, para que ela gere vida. Enfim. E aí quando fala do feminino, às vezes as pessoas ficam, então homem não pode dançar, homem não pode gerar vida, que tem todas essas loucuras que eu acho que não cabem. Eu acho que é muito mais a questão da sensibilidade e do cuidado, né? Quando a gente fala, tem várias coisas, né? Vários aspectos, que nem quando a gente fala de Deus, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem aquela questão de que o Espírito Santo, a gente no português a gente traduz como o Espírito Santo, né? Tá no masculino, mas o original, a ruá, é feminino. Sim. O sopro de vida,
O Espírito Santo, na verdade, é a Espírita Santa. A Espírita Santa, né? Então esse lugar do feminino, e mesmo quando Deus coloca, né, digamos assim, na Bíblia Sagrada, várias histórias em relação com a igreja é considerada a noiva de Cristo. Sim. E Figura ela é quem feminina. gera o próprio Ela Cristo. quem gera o próprio Cristo é gerado Cristo. pela mulher. que é a igreja. E às vezes Deus ele se coloca na imagem da galinha que protege os seus pintainhos debaixo das asas. Sim. Então tem esse lugar materno do cuidado e da sensibilidade, eu acho, entendeu? E eu acho que todos nós temos. Todas as mulheres têm, né? Hoje está muito em alta, né? O girl power e tudo, que muitas vezes está atrelado com uma figura masculina e aí tem muita coisa que traz, então uma girl power que é realmente power tem que ser tipo tomboy, tem que ser uma lésbica, tem Mas que aí ser... ela tá exacerbando o masculino, Exato, né? Que não tem problema, e mas tudo bem. o louvor do feminino, né? Mas ao mesmo tempo, mulheres podem ter atitudes de girl power, mas ainda com, né, de um caráter muito feminino, entendeu? Aquilo que é feminino também é poderoso. Também é poderoso. Eu não preciso me revestir de Daquilo toda a que de masculinidade. Eu não tô falando só de masculinas, roupa e exato. de cara, mas eu não preciso... De atitudes, de ações. Exato, me revestir de masculinidade para fazer valer a mulher. Exato. Mas isso tem acontecido várias vezes, né? Sim. São coisas que são... Tem coisas, ok, que podem ser entendidas como neutras. Mas tem coisas que a gente entende como mais masculinas. E às vezes as mulheres se revestem de masculinidade para poder manter o seu lugar. E aí sim empregar o feminino. Isso. Mas revista do feminino, Sim. porque ele é poderoso. Porque o grande problema disso é que ele leva ao mesmo extremo que causou o machismo. Porque o machismo foi praticamente os homens tentando negar o lado feminino deles, entendeu? Exato. É os homens achando que não tem nada de sentimentalismo, que não pode ter, que não é pra ter, que isso é coisa de mulher. Mas peraí, a gente é ser humano, a gente, entendeu? Se a gente pegar a história da criação, a mulher foi feita da costela, digamos assim, de Adão. Pô, ela é parte desse. Os dois foram feitos a partir do sopro do Espírito Santo, a partir de um Deus que fez o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Então, opa, peraí, tem características masculinas e femininas dentro, né, da concepção perfeita de Deus. Sim. Então, negar isso, pra mim é tipo... É burrice, entendeu? Se você negar isso, tanto um lado quanto o outro, você nega uma dança que gera vida. Você nega o potencial todo que ele existe. Uhum. Né? Porque uma dança que gera vida, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com você conhecer a potência que existe em você. Por isso que a gente fala de uma dança sem limites. Sim. Porque se você pensar só naquilo que você tem, se você achar que é só isso que você tem, que é isso que é possível, você vai ficar limitado, né? E como é que você vai gerar uma dança, você vai fazer uma dança, ela não vai ter... É difícil, entendeu? Uhum. Ela ganhar, porque... Caramba, isso é muito difícil pra mim falar. Porque eu acho assim... É claro que até o momento que a gente faz uma coisa, a gente acha que a gente está fazendo o máximo, né? E está sendo o máximo e fazendo, e tá tudo bem. Mas quando você olha pra... Quando você entende que a coisa pode ir muito além, que na verdade a coisa não tem limite, aí você começa a... Opa! E aí você começa a dar passos mais largos. Você começa a avançar muito mais, a sua dança ganha muito mais força. Não estou falando que ela não vale nada hoje, que ela não tenha potência e não tem. Justamente tem muito mais potência hoje, entendeu? Só que não adianta ele ficar só no lugar do potencial, ele precisa ganhar expressão. Ele precisa sair, ele precisa ganhar essa vida. Virar realidade. Tomar forma. Então esse é o meu convite porque a cada dia que passa eu vou descobrindo novas coisas, a cada dia que passa que eu vou fazendo as coisas eu vou, opa, interessante, que legal, hein? Oh, dá pra ir mais longe, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Por isso que na primeira aula eu coloco, uma das coisas que eu falo é sobre a possibilidade. Você já pensou, e na verdade eu coloco assim, que eu vou mostrar pra você nessa primeira aula, se você for lá e assistir, vai lá e assista, eu não vou dar spoiler todo. Mas eu falo assim, você sabia que a sua dança pode ir mais longe do que você acha, do que você imagina e do que você sonha? E talvez até do que você vê por aí afora. Até do que você vê por aí afora, porque é isso que aconteceu com a minha vida. E aí ali eu explico bonitinho, certinho como é que faz isso e como é que a gente chega a essa conclusão. Mas é real, entendeu? A gente pode ir muito além. Quando eu comecei na minha trajetória, eu não imaginava até onde eu ia chegar.
hoje. Mas alguns dias atrás, algumas semanas, alguns meses atrás, eu já comecei a sonhar um pouco mais do que está hoje, entendeu? Uhum. Ou seja, cada caminhar, cada dia, cada mês, cada semana, cada ano, você tem que pensar em ajustar isso. Você precisa abarcar e precisa ter em vista que assim, não tem limites e tem que crescer. Assim como a gente já deu vários exemplos de atletas olímpicos que quebraram recordes a partir do momento que se acreditava que não era possível quebrar X recorde porque achavam que o coração ia explodir e não ia aguentar a carga. Uhum. Aí um fulano foi lá e quebrou o recorde, aí começaram várias pessoas quebrarem o recorde. Ficou durante décadas sem conseguirem quebrar o recorde porque todo mundo achou que ia morrer se tentasse quebrar aquele recorde. Aí quando um fulano quebrou, todo mundo, opa, então pode. Então, aí todo mundo começou a quebrar cada vez recordes mais intensos ainda. Aí você fala, como é que isso acontece? Não, mesma coisa com a dança. Mesma coisa com qualquer área, né, do ser humano. Se imaginava, né, antes lá do Santos Dumont, antes voar. Quando o Da Vinci pintou lá o helicóptero dele, lá, o girocóptero, sei lá, dele, a galera deu risada, entendeu? Falou, esse negócio que voa, tá louco, entendeu? Tá muito louco. A gente não é pássaro, tipo, né? É pássaro, não tem asa, vai voar como? Hoje tem ônibus espaciais que vão até, entendeu? Até a Lua, você tá louco, entendeu? É outra coisa, é outro nível. Então Mas alguém teve que ter a visão. Exato. E depois alguém teve que experimentar a visão. E aí... Enfim, e aí são vários detalhes. Mas ao longo dessa semana a gente vai falar bastante sobre isso, essas questões de limites. Mas eu acho que tem que abraçar essa ideia, sabe? De uma dança sem limites, de uma dança que gera vida. E buscar ao máximo informações, pessoas que vão te ajudar nesse processo. Para comover. Né? Para comover, para mover. E se mover junto vai você vai mais longe. Vai mais longe. O princípio, quando a gente criou o Boss Crew, eu que inventei esse nome, né? Boss Crew. E Boss Crew, o Boss, ele significa Beyond Our Shadows, além de nossas sombras. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso em algum podcast, algum conteúdo aí que a gente fez. Mas a ideia era o seguinte, quando eu concebi esse nome, primeiro que assim, a sigla ia ficar incrível, Boss Crew, nossa, chefão, assim, tal, muito legal, né, bem chegando, assim, né, o nome. Aí eu fui explicar por que eu tinha tido essa ideia desse nome, Beyond Our Shadows, porque a gente ficou nessa de, a gente queria um nome que projetasse esse vislumbre de além, né, a gente queria ir além, né, Beyond, além de nossas sombras. Mas por que a sombra? O que tem a ver a sombra? A sombra, ele tem a ver com os nossos limites. Ele pinta o limite do nosso corpo através de uma luz que está ali, né? Tem uma luz que ilumina o seu corpo. Você não tem como descolar a sua sombra de você. Você não descola a sua sombra de você e a sua sombra, ele delineia os limites do seu corpo, digamos assim. E aí quando a gente fala além de nossas sombras, que é ir mais longe do que a sua sombra, certo? Que é fazer essa sombra crescer. Como é que você faz a sombra crescer? Você muda o ângulo da luz, certo? Você fica enorme. E aí, né, esse lugar de que existe um espaço para crescimento. Ou você intensifica ainda mais a luz, você aumenta a potência da luz, daí a sombra vai ficar maior e tal. Mas tem um outro aspecto que, assim, a área total da sua sombra é aquela e você pode aumentar ela, certo? Isso foi o que a gente acabou de falar. Agora, se eu juntar com a pessoa do meu lado, a área total das nossas sombras somadas é maior do que a minha individual. E assim por diante, cada pessoa que for acrescentando, a gente vai expandindo os nossos limites, né? A nossa área total de sombra. Então, pensar nisso, para mim, o Boss ele é como um filho para mim, né? Quando eu concebi essa ideia, foi como, nossa, esse aqui é o projeto da minha vida. Né? E todo o caminhar que a gente teve com o grupo, até o momento que eu falei, ok, agora a gente precisa descolar um pouquinho para sonhar com outras coisas, ele sempre foi um filho, como um filho para mim, assim, um projeto, e eu acredito nessa ideia, nessa filosofia de que se a gente juntar os nossos limites, a gente vai para além dos limites. A gente vai para além do nosso limite individual. E a gente vai coletivo. E coletivo. Então, é com isso em mente que a gente pensa, né, e a gente produz esses conteúdos que eu me proponho a continuar produzindo. É com esse vislumbre de que eu aprendi que eu tenho coisas a contribuir, eu posso contribuir e vou contribuir de forma positiva. Eu sei que isso vai transformar vidas, isso vai fazer diferença na vida de alguém. Não importa se é 1, se é 10, se é 100. O que importa é que isso, em processo, já faz diferença para mim, já faz diferença para você, que é minha esposa que está comigo,
e a sua ação também já me retroalimenta. Então a gente já está nessa busca nossa. E quanto mais gente chegar, eu sei que mais vai agregar. A gente Sim. aprende tanto quanto, a gente ensina, a gente contribui com isso e só tem a ganhar, entendeu? Porque é conhecimento que vai sendo produzido, são ideias que a gente vai trocando, vai trazendo, vai disponibilizando. E assim, cada uma pessoa que se sentir comovida e movida a se mover junto com a gente, E for tocada. e for tocada, E resolver tocar. Outras pessoas. vai expandindo e a gente vai ganhando território, digamos assim, né? A gente vai espalhando essa dança que, na minha visão, não tem limites. Então, uma coisa que eu quero acrescentar, porque eu acho que é isso, é uma imagem bacana, que vem com uma história baseada em fatos reais, que é aquela questão das correntes de elefante no nosso cérebro. Acho que agrega bastante. A gente tem que quebrar as correntes de elefante que tem dentro do nosso cérebro. Mas o que é isso, Thalita? Se eu não contei, não sei se já contei, talvez já tenha contado. Vou contar de novo. Criadores de elefante na Índia, eles pegam um filhotinho e aí eles prendem uma corrente bem forte no pé do filhote e coloca a presa num mastro, uma coisa também assim, bem aterrado no chão de ferro e tal. E o filhotinho vai tentar escapar, correr, porque ele quer voltar para a mãe dele. A gente sabe que os elefantes, eles são muito família, eles têm uma super memória. E ele tenta, e ele não consegue. Nisso ele se machuca, exato. Nisso ele se machuca demais, ele se fere, ele sangra, e ele não consegue, ele sofre. E esse elefante vai crescendo. Quando ele fica adulto, você vai assim, nesses lugares de donos de elefante, você vai ver que tem uma cordinha amarrada no pé do elefante gigante, presa num negocinho. E você pensa, pô, um elefante gigante desse tamanhão, não foge, não corre, só tem uma cordinha no seu pé. Só tem uma cordinha. Só que o que acontece? Esse elefante, ele tem a memória da dor, que é tentar fugir. Ele não percebe que agora ele está enorme, que o que tem no pé dele é só uma cordinha. A memória que ele tem é daquela corrente que machucou ele e trouxe tanta dor. Então, essa é uma história verídica, né? Isso acontece, tristemente. Mas às vezes a gente tem isso na nossa cabeça, sabe? No nosso corpo. A gente coloca correntes de elefante. Mas na verdade, o que a gente tem são cordinhas. Que podem ser rompidas. Nós somos grandes elefantes capazes de romper cordas. Nada nos segura. A dança, de fato, é sem limites. Mas às vezes a gente se comporta como um elefantinho pequeno preso em correntes que nos machucam. A gente tem que se libertar disso, olhar para essa corrente e falar, você não é uma corrente, você é só uma cordinha. E eu arrebento isso tranquilamente. Então, que nessa semana, todo ouvinte, assistente aí do outro lado, aproveite os conteúdos que vão ser liberados, se inscreva realmente na Semana Minha Dança Gera Vida, aproveite esses conteúdos para dar o start desse momento incrível Hulk, quebrando as cordinhas, mas se tiver alguma corrente, ela também vai ser arrebentada. Sim. Ok? E é isso. É isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Niente. Foi maravilhoso. Muito bom, muito bom. Não é não, gente? Viu como eu não interrompi o Henry? Foi fantástico, eu deixei ele falar assim maravilhosamente bem. Ai, que mas era um gostoso. pedido só do começo ali pra dar um aviso. Mas ok. Mas é isso. Mas o papo foi gostoso. Foi gostoso, foi bom ouvir essas questões todas, porque quando a gente fala também disso, vai assentando no nosso coração a nossa convicção de que realmente a dança transforma, que a Sim. dança gera vida. Isso é muito bom. Sim, pra mim, quando eu voltei dessa viagem, que eu entrei em contato com o Bouncing Cats, eu decidi, assim, pra mim, que eu queria transformar as vidas através da dança, assim como a dança transformou a minha vida. Sim. E ao longo dessa jornada paramos aqui, hoje. Estamos aqui, paramos entre aspas, né? Estamos aqui. Chegamos nesse ponto. Chegamos nesse ponto, mas... E continuamos. E continuamos. E é isso aí. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Espero que você tenha aproveitado e curtido tanto quanto a gente. Deixa seu like, curte o vídeo aí, que é o like. É que eu sempre falo... Que é tudo confuso. tudo o que confuso. é curtir, o que é seguir, o que é like, o que é não Enfim, sei se o inscreve quê. aí no nosso canal do YouTube, segue a gente aí no
no podcast. Eu não sei como é que funciona, se você favorita, se você faz, mas para você poder acompanhar essa No Spotify você pode favoritar. É favoritar, né? Ok. Você coloca ali. Enfim, acompanhe os nossos Você conteúdos. segue. E aí vira favorito. Isso. É a mesma coisa, né? Porque é isso, cada plataforma faz de um jeito e acaba ficando igual. Mas é basicamente seguir para quando tiver qualquer atualização receber notificação. Deixa um comentário, manda uma mensagem pra gente, Sim. seja de uma impressão que você teve, né, desse conteúdo, seja uma ideia diferente. Se que você quiser teve. relatar sua própria história de como a dança tem mudado a sua vida. Exato. Uma sugestão de conteúdos que você quer escutar mais, né, de assuntos. Qualquer dúvida, pergunta que você tiver também, fica à vontade de enviar pra gente, tá bom? E é isso. Beijo e... A gente se encontra... Eu sempre me enrolo nessa parte. A gente se encontra no próximo conteúdo aí. Beijo grande, minha gente dançante! Adeus! Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.